Bem-vindos ao canal do Engenharia Fácil. Nós vamos agora tratar de cálculo de viga hiperestática pelo método dos deslocamentos. A vantagem é que nesse período, antes das provas, os acessos eles triplicam pelo medo da bomba. Então vamos lá. As etapas do método dos deslocamentos. Nós temos 6 fases. Uma primeira fase é o cálculo dos comprimentos elásticos. Em segundo lugar, uma identificação das incógnitas. Nós vamos ver parte por parte. Depois nós faremos o cálculo das forças, dos momentos e das forças cortantes, que estão no mesmo cálculo, e o cálculo de ADL. Depois nós traremos o cálculo dos deslocamentos unitários. Isso tem a ver com a rigidez no nó. É a quarta fase. A quinta fase é o processamento das equações matriciais, que o método dos deslocamentos trabalha. E a sexta fase é o diagrama de esforços solicitantes, que é o diagrama de força cortante e o diagrama de momento fletor, que nós faremos um outro vídeo para tratar somente deste assunto. Ok? Então, no cálculo dos comprimentos elásticos, que está no nosso primeiro passo, nós temos a fórmula que comprimento elástico é o L com um asterisco, ele é igual ao L do vão da peça, dividido pela inércia da peça, multiplicado pela inércia de comparação. Ok? Todas as convenções de sinais no método dos deslocamentos, ela é gerada a partir da ação. Então, o deslocamento ele tem o mesmo sentido da ação. Então, você tem a ação, o deslocamento. Para isso, nós utilizamos também os formulários de momentos e os formulários de reação de apoio. A vantagem nesse método dos deslocamentos é que a gente vai utilizar um formulário único para momento e para reação de apoio. Então, nós temos para uma viga engastada e apoiada as fórmulas necessárias. Como nós temos engaste somente na lateral esquerda, então nós temos essa fórmula, MA, no lado esquerdo. E nós temos a reação em A e a reação em B, todos num formulário só. Então, você pode voltar nesses formulários, porque nós temos uma viga com carga uniformemente distribuída, engaste e apoio. Viga uniformemente distribuída com apoio e engaste. Nós temos uma viga com engaste e apoio com carga concentrada centrada. Quando você tem esse L dividido por 2, quer dizer que a carga é centrada. Nós também temos a mesma carga centrada, porém com apoio e engaste. E nós temos uma carga concentrada não centrada, com apoio e engaste, e uma carga concentrada não centrada, com engaste, apoio. Quando ela é concentrada não centrada, nós temos o valor de A e B diferentes. Quer dizer que esta carga ela pode andar em toda a extensão da viga, exceto quando ela está centrada, que são outras fórmulas, mas se ela estiver concentrada e o valor à esquerda da carga for diferente do valor à direita da carga, nós utilizaremos este formulário. Não quer dizer que o A tem que ser menor que o B, não. Em qualquer ponto que esta carga esteja, esses valores sendo diferentes, o A pode ser maior que o B, ou o B pode ser maior que o A. Eles só não podem ser iguais, porque aí já é o outro formulário. Também temos o formulário para cargas distribuídas com engaste. Então, como engaste nas duas laterais, nós teremos 2 momentos e nós teremos 2 reações de apoio. Aqui também nós temos engaste com a carga concentrada centrada. Temos o formulário aqui na lateral. E, por fim, nós temos engaste com carga concentrada não centrada. Após fazer todos esses cálculos, nós temos a equação básica do método dos deslocamentos. Então,
O D, que é o deslocamento, ele é o deslocamento do apoio à rotação. Este deslocamento ele acontece nos apoios intermediários das vigas hiperestáticas. Ele é igual ao K elevado a menos 1. O K é a rigidez no nó, multiplicado pelo AD, que é uma ação atuante no apoio da estrutura dada. Ele é se existe algum momento aplicado na peça, no apoio intermediário, menos a ação atuante no apoio da estrutura fixa, que é a soma dos momentos nos apoios intermediários. Entenderam? Podemos encerrar por aqui? De jeito nenhum. Nós vamos fazer um exercício para exemplificar essa questão, ok? Porém, antes do exercício, eu preciso mostrar para vocês também as fórmulas de rigidez no nó. Então, no primeiro tramo, ou primeiro vão da viga, nós utilizaremos este formulário aqui, que é onde nós temos a projeção para baixo. No segundo vão, nós temos a projeção para cima, e utilizaremos este outro formulário. Então, sempre você vai pegar primeiro vão, este formulário. Segundo vão, projeção para cima, este outro formulário. Essa rigidez no nó, ela não tem nada a ver com as cargas que estão sendo atuantes na nossa estrutura. Eles têm a ver com o tipo de nó, se ele é engaste ou se ele é apoio. Quando os nós são engaste, eu tenho... Quando eles são engaste, eu tenho um tipo de formulário. E quando eles são apoio, engaste, eu tenho outro tipo de formulário. Então, eles têm a ver com a rigidez no nó. Nada a ver com cargas, ok? Agora sim, nós vamos para um exercício de viga pelo método dos deslocamentos. Observe que nós temos no vão número 1, ou tramo número 1, uma carga uniformemente distribuída de 2,1 e uma carga concentrada centrada. No vão número 2, nós temos uma carga uniformemente distribuída e também nós temos uma carga concentrada, porém ela é não centrada. Então nós temos lá naquele formulário, lembra? A e B. E em relação às inércias, nós temos a inércia do vão 1, a inércia do vão 2 e a inércia de comparação. Também temos um momento aplicado no apoio intermediário. Pois bem, comecemos então na primeira fase com o cálculo dos comprimentos elásticos. A fórmula inicial é comprimento elástico é igual ao comprimento do vão dividido pela inércia do vão multiplicado pela inércia de comparação. Então, nosso comprimento elástico número 1, ele é os 6 metros do vão, dividido pelo 6 da inércia do vão 1, multiplicado pelo 6 da inércia de comparação, o que deu 6. Nem sempre esses valores são iguais, então você tem que utilizar a fórmula. Para o cálculo do vão número 2, o comprimento elástico, nós temos o comprimento do vão dividido pela inércia do vão 2, multiplicado pela inércia de comparação, ok? Deu 7. Como eu disse, nem sempre isso será igual. A segunda fase é a identificação das incógnitas, que é muito importante. Observa que a nossa viga ela é engaste na extremidade esquerda. No apoio intermediário, nós consideramos como engaste também. E na lateral direita, também temos um engaste. Então, é a viga biengastada no vão 1, biengastada no vão número 2. Engaste puxa momento. Todo engaste ele tem momento, ele trava este momento. Então, é gerado sim um momento. Para que nós identifiquemos as nossas incógnitas, nós sempre teremos que numerá-las da esquerda para a direita e dos momentos para os apoios. Então, eu pego o meu primeiro momento à esquerda e numero ele como a M1. Ela é a ação número 1. A minha ação número 2, da esquerda para a direita, é o meu apoio. E assim por diante, eu não posso numerar o apoio antes do momento.
Então, no meu apoio intermediário, eu tenho o meu AM3, depois o meu apoio AM4. Essas 4 incógnitas, elas encerram as incógnitas do vão número 1. Agora, no vão número 2, eu tenho AM5, continuando da esquerda para a direita, do momento para os apoios. Se eu tiver uma viga com 2 vãos e ela for toda engastada, observe que os meus momentos serão números ímpares e as minhas reações de apoio serão números pares. Se somente se a minha viga for toda engastada. Se a minha viga for apoio, engaste, engaste, apoio, essa numeração vai modificar. E isso é gerado o que, gente? Uma rotação em 1, ela depende da ação aplicada. Então, nós temos uma ação aplicada de 3 kN lá no início do nosso exercício. Vou mostrar novamente esta ação aqui, ó. 3 kN, ela foi colocada aqui. Então, nós teremos essa ação AD de 3 kN. É a ação aplicada no apoio intermediário. Ok? Aí nós vamos para o cálculo de AML, que são os momentos e as ações verticais nos apoios. E o que mais importa para a gente aqui é o cálculo de ADL. Pois bem, eu coloquei aqui a viga e as incógnitas para que nós identifiquemos no nosso formulário. Então, eu trouxe o formulário da carga distribuída, estamos falando do vão número 1, e também trouxe o formulário da carga concentrada centrada. Então, você vai se concentrar neste vão número 1. Temos o formulário de carga uniformemente distribuída, o formulário de carga concentrada centrada. Vamos calcular primeiro a incógnita número 1. A incógnita número 1 no nosso formulário é esse MA. A fórmula do MA está ali, ó, que é L2 sobre 12. E temos que somar esta carga com o formulário da carga concentrada centrada. Então, eu também tenho o MA ali na lateral esquerda e tenho o formulário PL sobre 8. Então, eu tenho que somar QL2 sobre 12 mais PL sobre 8. Utilizei Q por ser carga distribuída e P por ser carga concentrada, só para que nós façamos uma diferença entre um e outro. Então, o nosso AML1 está calculado. É só eu pegar o meu QL2 sobre 12, que é a minha carga distribuída, 2,1, vezes o L, que é o meu vão, 6 metros, ao quadrado sobre 12, e a minha carga concentrada multiplicado pelo vão sobre 8. Então, eu só aplicar no meu formulário, nas minhas fórmulas, os valores que estão na minha viga. Agora, nós vamos para a incógnita número 2. A incógnita número 2, no meu formulário, ela se chama RA. E o RA está aqui a fórmula dela, que é L sobre 2, que tenho que somar com o RA do formulário da carga concentrada centrada. Então, está aí o meu AML2. Agora, nós vamos para o cálculo da nossa AML3. Ela também é momento. Observe que no meu formulário, em função da carga ser uniformemente distribuída, o meu momento B, na verdade, ele é o meu momento A negativado. O meu momento A, na verdade, é o meu AML1. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o meu AML1 e vou negativá-lo. Então, eu não preciso fazer essa fórmula aqui toda de novo, de forma negativa. Eu só pego o meu AML1, negativo ele e ele fica aqui. Então, o AML3 ele é igual a AML1, porém negativo. Isso só pode acontecer se a minha carga for uniformemente distribuída e se eu tiver carga concentrada, que ela seja concentrada centrada, ou se for mais de uma carga, que ela seja equidistante. Aí eu consigo fazer desta forma. E a minha última incógnita do vão 1 é o AM4. Observe que o formulário de RA é igual ao RB.
eu já fiz esse cálculo, assim também como já fiz o de carga concentrada. Então, o meu RB, na verdade, ele é o meu AML2. Então, eu só vou repetir o valor de AML2 para o AML4. Lembrando que aqui ele não fica negativo, porque ele não é momento, ele segue o mesmo sinal do AML2. Repetindo, isso só aconteceu porque a minha carga é uniformemente distribuída e a outra carga ela é concentrada, centrada. Passemos agora para o vão número 2. Aí eu já troco o meu formulário. Este formulário manteve o de carga uniformemente distribuída porque eu tenho uniformemente distribuída lá em cima também. Porém, a minha segunda carga é concentrada não centrada, com engaste, engaste. Então, vou no meu formulário e busco estas fórmulas aqui. Vou calcular agora o meu AML5. No meu formulário, é aquela fórmula, que é L2 sobre 12. E no meu formulário de carga concentrada não centrada, é PAB ao quadrado sobre L2. Então, eu busco os valores na minha viga e eu tenho esse resultado. Se eu utilizar 5 casas decimais, os meus resultados no final da minha viga, eles vão estar mais precisos. Ok? Então, para que vocês identifiquem, eu peguei o 3,8 da carga distribuída e lancei aqui. O vão está aqui, o resto é da fórmula. 2,4 é minha carga concentrada, vezes o meu A, que é a minha carga à esquerda, a minha cota à esquerda da carga, multiplicado pelo meu B ao quadrado, que é a carga, a cota à direita da minha carga, dividido pelo meu vão, que é o L. Toda vez que tiver o L, é o vão. Toda vez que tiver o A, é a cota à esquerda da carga. E toda vez que tiver o B, é a cota à direita da carga. A minha segunda incógnita seria o meu AM6. Porém, observe que eu já fui lá, ó, identificando o AM7. Por que eu já fiz isso? Ah, o professor errou. Você tá doido? O professor erra, menino? O professor não erra. Quando erra, não conta. Ou, se o aluno perceber, ele reprova aquele aluno. Então, presta atenção. Eu fiz o AML7 buscando as respectivas cargas dele e faço o cálculo. E vou identificar agora o meu AML6. Por que eu calculei o AML7 primeiro? Porque no cálculo do meu AML6, eu dependo do momento A, que na verdade o meu momento A é o meu AML5, e dependo do meu momento B, que na verdade é o meu AML7. Se eu dependo desses dois, eu preciso calcular antes o AML5 e o AML7 para calcular o meu AML6. É só eu aplicar a fórmula. Como eu tenho duas cargas neste vão, eu tenho que calcular uma carga e somar com a outra carga, a distribuída com a concentrada. Vou calcular agora a minha incógnita número 8. Ela está como RB. Eu só busco no formulário quem é. Ele também depende do momento A e momento B. Como eu já os havia calculado aqui, é só eu pegar e lançar também no meu formulário. E aí está calculado o meu AML8. Então, calculei o meu AML1 até o meu AML8. Esta fase ela é importante porque você calcula todos os momentos e todas as reações de apoio de uma vez só. Agora eu preciso calcular o meu ADL. O meu ADL, ele é, na verdade, o somatório dos meus momentos no apoio intermediário. Então, ele está bem no apoio intermediário. Essa resultante do ADL, ela, na verdade, é a soma do AML3 com o nosso AML5. Nós já os calculamos, só precisamos somá-los agora algebricamente e temos que o ADL, o resultado dele em kN por metro, porque vezes metro, porque ele é momento. Se ele é a somatória de dois momentos, eu mantenho o kN vezes metro. Aí eu encerro a minha fase número 3 e vou para a minha fase número 4, que é o cálculo da rigidez da minha estrutura
e o cálculo meu K11, que também age no meu apoio intermediário. Então você já sabe aí, ó, que o K11 ele nada mais é do que a soma do AMD3 com a AMD5. Assim como o AML, o ADL era a soma do AML3 com a AML5, o K11 também é a soma do AMD3 com a AMD5. Utilize 5 casas decimais, é importantíssimo para que o seu resultado fique mais aproximado. O meu formulário no primeiro vão, a barriguinha para baixo aqui, ó, eu vou pegar este formulário. Então eu vou pegar, igual eu fiz na identificação das minhas incógnitas, a incógnita com o cálculo. Então eu peguei o meu AMD1, é o meu Bzinho, peguei a fórmula do Bzinho, 2, lembrando que você não pode confundir isso. O 2 aqui está sobre o comprimento elástico e não o comprimento da peça. Embora neste exercício o nosso comprimento elástico ele coincidiu com o comprimento da peça, isso às vezes não acontece. Então você tem que pegar certinho o comprimento elástico quando estiver L com asterisco. Porque em uma mesma fórmula você pode ter o comprimento elástico e o comprimento comum da peça. Ok? Então, lançando na fórmula, eu já cheguei àquele resultado. Pego a minha incógnita número 2, é o VBzinho. O VBzinho tem a fórmula dele. E lanço os valores e já é fácil. O método de deslocamentos também ele trabalha com as operações básicas da matemática. Não tem muito segredo. Você só não pode errar e não confundir a forma de pegar no formulário. E aí estou na minha incógnita número 3, que é o Azinho, 4 sobre comprimento elástico. E vou para a última incógnita do vão número 1, que é o VAzinho. Na verdade ele é só o quê? Menos VB. O menos VB eu já tinha utilizado o VB, que era o meu AMD2. Se ele é menos VB, é só eu negativar o AMD2. Agora, indo para o cálculo do meu tramo número 2, o meu formulário muda, porque agora a projeção da barriga está para cima aqui, ó. Então tenho que utilizar este formulário, é outro formulário. Então vou pegando as minhas incógnitas e também vou fazendo o comparativo com o meu formulário. Então o meu AMD5 é o Bzinho, a fórmula do Bzinho, 4 sobre comprimento elástico. Então você é só pegar qual que é a incógnita, o sentido da incógnita, que você não erra buscando isso no formulário. O AMD6, 4 sobre comprimento elástico mais 2 sobre comprimento elástico, todo mundo dividindo por comprimento da peça. Minha incógnita número 7. Neste caso, 6 não depende de 7, nenhum depende de nenhum, porque a nossa fórmula não pediu isso. E o AMD 8 é o VAzinho, que ele pede menos VB. O menos VB nosso é o AMD 6. Então, após eu calcular todos os AMD, tem todas as minhas incógnitas calculadas, eu faço o cálculo de K11, que é quem? A soma do AMD3 com a soma do AMD5. Então, já achei ali o meu K11. Todas essas fórmulas que eu estou achando são para serem utilizadas na minha fórmula geral, que é esta aí. Então, o meu D, na verdade, ele é o meu K11 elevado a menos 1, multiplicado pelo AD menos o ADL. Então, você tem que pegar os resultados que você achou e lançar nessa fórmula. Aí você fala, eu não lembro mais de onde está isso. Esquenta não, filhinho. Vou te mostrar. Esse cálculo de D, que está aí, ó, quando eu coloco K elevado a menos 1, então eu faço o quê? 1 sobre o K1. Isso está onde? Ó, lembra que o K1 nós calculamos ele agora. Ele era a soma do AMD3 com a AMD5. Então eu pego esse K1, olha ele ali, ó. Ele na fórmula, ele na incógnita e ele lá no nosso cálculo. É este valor aqui, ó. Então eu coloco 1 sobre ele.
E quem que é o meu AD? Lembra lá no começo da viga, eu tinha lá um 3 kN vezes metro, um momento aplicado no apoio intermediário? Pois é ele. Está aqui, ó, AD é igual a 3 kN vezes metro, que é a ação aplicada lá no apoio intermediário. Ele está ali. Então, é o valor que eu utilizo. Então, eu identifico ele na incógnita, na fórmula e lá no resultado que eu coloquei no começo da nossa aula. E, por fim, o ADL. Lembra que nós calculamos o AML3 mais o AML5? É este valor aí, ó, identificado na incógnita, na fórmula e lá naquele resultado, quando nós somamos o AML3 com o AML5. Fazendo esses cálculos, eu chego no cálculo do meu D. Ele é muito importante, esse D, porque no cálculo matricial, todos os meus valores são multiplicados por ele. Então, se eu erro esse D, eu erro toda a minha matriz, erro todo o meu exercício, e o semestre que vem, bom, só Deus sabe, vai estar todo mundo junto de novo, estudando a mesma matéria. Aqui está o resultado do meu D1. Você agora já sabe identificar e buscá-los, então agora você vai lançar nesta fórmula aqui. O AM, que é o nosso resultado final, ele é igual ao nosso AML. Esse AML são os valores do AML1, AML2, AML3, calculados lá naquela fase onde a gente calculou os momentos e as reações de apoio. Mais os nossos AMDs. AMD lá no cálculo das rigidezes, onde nós temos AMD1, AMD2, AMD3, AMD4 e assim por diante, multiplicados pelo nosso D, que nós calculamos ele aqui agora, multiplicados por ele. Lembrando uma coisa muito importante. Eu não posso somar este com esse para depois multiplicar, né, gente? A regrinha da matemática é clara. Fala aí, Arnaldo. A regra é clara. Eu pego primeiro a multiplicação para depois fazer a soma. Obrigado, Arnaldo. É o seguinte, você tem que multiplicar o D1 pelo AMD1 para depois somar ao AML1. Depois você pega D1, multiplica pelo AMD2, soma com a AML2 e assim por diante, sempre multiplicando primeiro para depois somar. E aí teremos os nossos resultados. Nós sabemos o que? Quando é quilonewton vezes metro e quando é quilonewton, o que? Este é nosso momento, essa é a nota cortante. Momento cortante. Lembra que eu falei com você, se a viga for toda engastada, ela terá nas incógnitas ímpares os momentos e nas incógnitas pares as cortantes. Então você vem com momento cortante, momento cortante, momento cortante, momento cortante. Ok? Então este é o resultado da nossa viga. Você pode até pensar que o mais importante na viga são os momentos. Não, as cortantes também são importantes, tá? Então, nós temos lá o cálculo das reações de apoio. Reação de apoio, gente, são as nossas cargas verticais. Então, você já identifica aqui pela própria incógnita, que são a AM2, a AM4, a AM6 e a AM8. O AM2, ok, é fácil de eu identificá-lo como reação de apoio número 1, porque é só eu repetir o valor dele, que eu achei aqui, ó, meu AM2, este valor aqui, ó, 622.839, ele estará aqui, é só eu copiar este valor. Assim como o AM8 também é só eu copiá-lo para cá, que vai ser a minha reação número 3. Agora a minha reação 2 é o que? Eu tenho duas reações de apoio agindo no mesmo apoio, então eu tenho que somar as duas. Então, somo a M4 com a M6 e tenho essa reação de apoio. Quando eu somo todas elas, então eu vou ter o meu somatório das reações verticais, que é o meu RA1 com o meu RA2 com o meu RA3. Cheguei em 43,40 kN. Eu já tenho o meu somatório de reações em V, e agora eu vou pegar o meu somatório das cargas atuantes.
O somatório das cargas atuantes, eu peguei a minha carga pontual, está aqui, mais a minha carga distribuída multiplicada pelo vão, está aqui, mais a carga concentrada do segundo vão, mais a carga distribuída do segundo vão vezes o vão que ela está multiplicada. Pegando todas essas cargas, cheguei também no valor de 43,40. Quer dizer que, na minha verificação de equilíbrio, se a minha somatória de reações verticais for igual à minha somatória de cargas atuantes, a minha viga está ok. Ok quanto aos apoios, às cargas verticais, as minhas cortantes. Embora eu possa até errar o momento, mas a minha carga vertical aqui bateu, eu pelo menos acertei minhas cargas verticais, eu acertei a minha cortante. E lá atrás é que você calculou o seu momento. Depois disso, você vai para a fase 6, que é o diagrama de força cortante e o diagrama de momento fletor. Eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Vou só esperar a prova de vocês passar, porque senão todo mundo tira total, ok? Shalom, shalom, fica na paz. Um abraço a todos e curta aí, se inscreva no canal que os vídeos de engenharia que a gente for colocando vai chegar lá no seu e-mail para você assistir. Até mais.